A condenação em segunda instância voltou a ser questionada em julgamento na primeira turma do STF. A defesa pedia habeas corpus de acusado por extorsão e sequestro. No habeas corpus, a defesa alegou que o cumprimento antecipado da pena violou o princípio da presunção de inocência, já que a condenação não transitou em julgado. Lucas Flores foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 9 anos e 4 meses em regime fechado pelo crime de extorsão mediante sequestro. No STJ, a pena foi reduzida para 8 anos, 8 meses e 3 dias multa. Aqui no STF, o pedido era para que o acusado aguardasse o trânsito em julgado em liberdade. O relator do HC, ministro Marco Aurélio, votou para afastar a execução provisória. Estou deferindo a ordem para afastar a dita, para mim famigerada, execução provisória da pena. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e não conheceu o habeas corpus. Eu tenho convencimento que depois da condenação em segundo grau, ainda mais nesse caso específico, que envolve um delito grave de extorsão mediante sequestro, em que a pessoa foi levada à força para fazer 7 saques em caixas eletrônicos, eu penso que é tipicamente um caso de violência contra a pessoa em que a prisão preventiva se imporia, mesmo que não houvesse a decisão de segundo grau. A ministra Rosa Weber seguiu a divergência. Eu não tenho como, até pela segurança jurídica, fugir daquilo que tenho julgado reiteradamente em atenção ao princípio do colegiado. Eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto. O presidente da turma, Luiz Fux, lembrou que o Estado tem o direito fundamental de impor penas que sirvam de exemplo. Embora tenha sido absolvido em primeiro grau, o fato típico é gravíssimo. A extorsão mediante sequestro é um crime que já foi até considerado hediondo, de sorte que eu, pedindo todas as vênias, eu também vou ficar a preliminar do não conhecimento, para que, eventualmente, o mérito seja reavivado lá através de outros meios de impugnação. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão de hoje e tem outros detalhes para a gente. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite. Muitos habeas corpus na primeira turma, como é de praxe, e os ministros mantiveram, a condenação de um promotor de justiça de São Paulo. Conta pra gente. Exatamente, Érica. Os ministros acabaram indeferindo a ordem e mantendo a condenação de 5 anos e o cumprimento da pena em regime semiaberto para o promotor que foi condenado por lesão corporal grave por ter feito 2 disparos de arma de fogo contra a sua ex-esposa em razão de um pedido de separação. A defesa argumentou da tribuna que haveria um constrangimento ilegal na consideração das agravantes que foram trazidas pelo Ministério Público e consideradas na sentença condenatória. Mas os ministros acabaram afastando os argumentos da defesa e entendendo que todas as agravantes que foram consideradas não seriam injustas e que não haveria o constrangimento ilegal alegado pela defesa. Isso porque a defesa buscava uma redução, uma revisão da dosimetria da pena, ou seja, de como foi feito o cálculo para se chegar à condenação de 5 anos. E queria afastar o motivo torpe, que foi considerado como agravante, e o recurso que dificulta a defesa da vítima. A decisão que condenou levou em consideração que o fato do pedido de separação ser o motivo dos disparos seria um motivo fútil. Os ministros concordaram que isso deveria ser uma agravante a ser considerada no momento da dosimetria da pena e que também o recurso que diminuiu a possibilidade de defesa da vítima também se encontrava presente. Isso porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, no parecer apresentado nesse habeas corpus, alega-se que, diz a Procuradoria, que o promotor, antes do disparo, teria trancado todas as portas e janelas da residência e convidado, inclusive, a vítima para tomar um café, quando então pôde pegá-la de surpresa. E que isso também deveria ser considerado agravante. Por votação unânime, então, os ministros consideraram que não haveria nenhuma desproporcionalidade ou injustiça, conforme alegado pela defesa da tribuna, e mantiveram a condenação de 5 anos e cumprimento no regime semiaberto para o promotor de justiça. Hoje também teve o deferimento de um pedido de extradição do governo chinês, né? Isso. Logo depois do intervalo, o relator ministro Luiz Fux, num julgamento bastante rápido, acabou
por votação unânime também, eles deferiram o pedido de extradição. Esse chinês responde a processo penal lá na China por tráfico de drogas, por organização criminosa, detenção de pessoas. E nesse caso, o ministro Luiz Fux suscitou uma questão de ordem que acabou sendo também acolhida pelos membros da primeira turma, no sentido de que quando houver uma concordância do extraditando em relação à sua entrega, desde que ele não esteja preso aqui no Brasil por conta de algum crime cometido dentro do território nacional e preenchidos os requisitos legais para o deferimento da extradição, que os ministros podem conceder a extradição de forma monocrática, sem precisar trazer para a primeira turma. Tá ótimo, Karina. Obrigada por hoje. Amanhã você volta, né? Amanhã com notícias do diretor do plenário. Então, Até amanhã, até amanhã.